Bom, de repente você é um iniciante em ortodontia e ainda está cheio de inseguranças para pegar os seus primeiros casos de ortodontia. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 7 erros muito comuns, tá? Que todo iniciante, praticamente todo iniciante em ortodontia comete. Eu acometi muito esses erros no início, né, da minha especialidade. E para evitar que você cometa esses mesmos erros, eu vou estar logo te passando aqui esses 7 erros para que você acelere muito o crescimento na sua especialidade. Fique até o final, que tenho certeza que o conteúdo aqui vai ser esclarecedor. Então vamos lá, primeiro erro aqui que muitos iniciantes cometem é colar brackets sem olhar o longo eixo do dente e as cristas marginais, certo? Porque o que acontece? A montagem do aparelho, a colagem, é a parte mais importante, é uma das etapas mais importantes. Lógico que são várias etapas, mas a montagem, a colagem dos brackets é muito importante. Por quê? Você precisa colar os brackets milimetricamente centralizados com o dente. Eu sei que nem sempre vai ser possível, porque todo mundo erra, né? A gente aqui não é perfeito, não é uma máquina para acertar sempre. Mas na medida do possível, procurar colar os brackets no longo eixo do dente. Porque se você colar o bracket um pouco mais deslocado para um lado ou para o outro, isso vai fazer uma rotação no dente quando você for evoluir os fios, né, os arcos, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes você cola os brackets e não usa um espelho assim por oclusal para visualizar se o bracket está realmente no meio do longo eixo do dente. Às vezes fica um pouquinho deslocado para um lado ou para o outro. E aí na hora de finalizar o caso, né, vão ter dentes um pouco tortos, um pouco girados, e aí você vai precisar voltar atrás do tratamento, vai perder tempo com isso. Então, para evitar tudo isso, o ideal é tomar um pouco mais de atenção na hora da colagem para evitar ter que perder tempo finalizando o caso, né? Você já finaliza o caso muito mais redondinho, já fica muito mais fácil a finalização. Um outro erro muito comum aqui é passar fios pesados logo no início do tratamento em dentes que estão muito desalinhados. Ou fazer o contrário, fios leves demais em dentes que já estão muito alinhados. Não existe uma sequência padronizada de fios. Todos os casos começam com 12, vão para 14, 16, não. O ideal é você começar com um fio que faz uma pressão moderada, ali, mais de leve para moderada, no dente que está mais torto dentro do arco. E às vezes a arcada dentária está muito torta como um todo, então você vai precisar usar um fio bem fininho ali para começar, um 12 de Naitai, ou até mesmo um fio Twist Flex, certo? Para você não gerar uma força excessiva nesse arco. E aí você vai evoluindo, Twist Flex, 12, 14, 16, certo? Só que tem casos em que os dentes já estão muito bem alinhados, você não tem nenhum... Você bota um fio 12, um 14, um 16 e não está fazendo pressão em dente nenhum. Nesse caso você já pode iniciar já com fio 20 de aço, ou com fio 17 por 25 de aço, já pode começar mesmo com fios mais espessos, sem a necessidade de estar evoluindo desde o início os fios. Isso vai te fazer ganhar mais velocidade no tratamento. Um outro erro comum é ignorar a queixa principal do paciente no planejamento. Porque o que acontece? Você precisa alinhar o seu tratamento com a queixa do paciente. Você precisa tomar um tempo para fazer uma anamnese, um pouco mais de cuidado, para você trabalhar em cima daquela queixa, realmente, aquela queixa principal. De repente o paciente tem os dentes todos tortos ali, a mordida está desencaixada, mas o paciente se preocupa com o sorriso que está torto, para um lado, por exemplo. E aí você deixa os dentes todos bem encaixadinhos, você deixa os dentes todos bem retinhos, mas o sorriso continua torto. O paciente vai ter uma boa mastigação muitas vezes, só que a questão estética inicial, que você não perguntou, de repente não registrou, vai continuar incomodando o paciente no final não vai ficar satisfeito porque a linha média dele continua torta. Então, é por isso que é preciso fazer uma avaliação mais cuidadosa e registrar bem a queixa do paciente. E eu não estou dizendo que você vai trabalhar só em cima da queixa do paciente, não. Você vai trabalhar para entregar uma boa oclusão, uma boa estética, mas sobremaneira trabalhar na queixa maior do paciente para entregar realmente a solução do que o paciente estava buscando. Isso vai te fazer ganhar mais credibilidade, vai te fazer ter pacientes mais satisfeitos que vão indicar mais clientes, consequentemente. Um outro erro aqui é não monitorar o controle de ancoragem. O que acontece? Às vezes você tem um overjet, você precisa retrair a arcada superior. Então você extrai 2 premolares e você começa a retração. Só que você não cuida na parte posterior. Os molares e premolar, molares. Usa um elástico em corrente simples para fazer esse fechamento. E aí, às vezes, você não poderia ter a perda de ancoragem, a migração desses dentes posteriores para o anterior. Porque se você coloca um elástico em corrente, você vai ter os anteriores retraindo, mas os posteriores também vão para mesial. Vai haver uma perda de ancoragem.
certo? E por isso que é tão importante o uso dos mini implantes, porque os mini implantes vão te fazer ter um apoio fixo lá atrás, você não vai perder ancoragem e vai ter um processo de retração completo. E aí sim, a correção total desse overjet, porque se você tiver uma perda de ancoragem, você vai corrigir o overjet e o espaço já fechou, porque os posteriores migraram para o anterior. E aí, como é que você vai corrigir o restante do overjet? Entendeu? Se tivesse usado um mini implante, isso iria com certeza ser muito... você iria evitar esse problema. Por isso, é fundamental nos dias de hoje você conhecer os mini implantes, saber trabalhar com mini implantes. Isso aí é fundamental nos dias de hoje. Não dá mais para trabalhar sem mini implantes com ortodontia fixa. Número 5 aqui é não planejar a contenção no primeiro dia de tratamento. Isso aí, muitas iniciantes em ortodontia acham que todas as contenções são iguais e não é bem assim, tá? Para cada caso existe um tipo de contenção. Vou dar aqui um exemplo. Mordida profunda. O paciente tem uma mordida profunda, é um braquifacial. Ele vai ter uma mastigação forte, ele vai realmente ter ele vai pressionar muito os dentes, ele vai ter a tendência, após você terminar esse caso de mordida profunda, ele ficar ocluindo com muita força e aprofundar de novo a mordida. Tá? Então, para evitar isso, uma contenção com batente na região anterior seria ideal, porque ele vai ocluir na região anterior e vai deixar a posterior, não vai ter menos pressão na região posterior. Isso vai ajudar nesses casos. E, enfim, casos de mordida aberta por interposição lingual, às vezes é bom usar um aparelho de ortopedia para isso. Então, cada tipo de caso é bom você planejar a contenção de acordo com o problema inicial do paciente para que não haja uma recidiva, tá, nesse caso. Número 6 aqui é um erro muito comum, que é misturar as fases de tratamento. Tá? Você querer, por exemplo, usar um elástico para corrigir classe 2 antes de alinhar e nivelar os dentes, antes de corrigir uma mordida profunda, antes de descruzar a mordida. Por isso, um tratamento ortodôntico ele tem uma sequência que tem que ser seguida, idealmente, tá? E aí, por desconhecimento dessa sequência, às vezes você vai corrigir uma classe 2, chega aqui, corrigiu a classe 2 aqui na frente, o overjet, mas os caninos estão em classe 2 ainda, os premolares estão em classe 2, porque de repente você não respeitou as fases do tratamento, certo? Então, para que o tratamento saia redondinho, bonitinho, é importante você ter em mente a sequência de tratamento, certo? E outro erro aqui, clássico, é colar brackets inferiores mais baixos por causa da mordida profunda. Às vezes o paciente está mordendo, tem mordida profunda, morde em cima do bracket e você desloca os brackets inferiores mais para baixo. Para cervical isso é um erro, porque isso vai fazer com que os dentes tenham inclinações erradas. E essa mordida no final ela continue profunda persistentemente. Você não consegue corrigir essa mordida profunda, não consegue uma boa finalização no final. Então você deve usar levantes para levantar a mordida do paciente e poder colar os brackets na inclinação, na altura correta. Isso é o mais ideal, para que depois os dentes tenham inclinações corretas e você consiga finalizar isso da forma certa. Então você precisa saber quais levantes usar, onde usar, em que casos usar. Então foi pensado em esclarecer toda essa base da ortodontia que muitas vezes não é vista com profundidade na faculdade, que eu criei o meu treinamento Aprenda Odontologia Online, que vai falar de toda a parte da odontologia no geral, mas tem um foco também muito grande na parte de ortodontia básica. Eu tenho um módulo todo dedicado à ortodontia básica, com mais de 20 aulas, mais de 4 horas de aulas ali, de várias aulas, só tratando dessa parte da ortodontia básica, para que você, no início da carreira, possa ter mais segurança para atender os seus primeiros pacientes e ter uma noção muito grande da odontologia no geral, porque eu também abordo várias áreas da odontologia, do empreendedorismo, dentro da odontologia. Então é um treinamento bem completo para quem quer iniciar realmente na odontologia com o pé direito e acelerar muito o crescimento na carreira. Então vou deixar o link para o meu treinamento na descrição do vídeo. Recomendo muito que você faça esse treinamento, que vai te ajudar bastante. Então é isso, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.